a falar sobre o tráfico negreiro propriamente dito, é necessário que eu reafirme com vocês que todo esse estudo foi baseado em cima da historiografia vigente, que estão nos livros didáticos, e também das novas pesquisas. Eu sei que esse tema ele é tão amplo, gente, tão amplo, que nós não vamos conseguir findá-lo nem em 10 aulas. Sempre vai ficar algo que não foi dito, algo que não foi falado. Mesmo com essas aulas que a professora está postando no YouTube, a professora está pesquisando bastante e eu vou subsidiando vocês também nos nossos grupos de WhatsApp. Mas para nós começarmos esse assunto propriamente dito, eu preciso começar dizendo assim. Esses dias eu estava escutando alguém falando, ainda mais agora que essa temática da violência contra o negro, tanto nos Estados Unidos, como também na Europa, como também no Brasil. E aí você fica escutando muita coisa. E uma das coisas que eu escutei esses dias foi assim. Eu não sei por que tudo isso. Sempre houveram escravos na história do mundo. Por que ficam falando só da escravidão negra africana? E aí eu tenho que dizer para vocês que realmente a pessoa que disse isso estava correta. Em todos os nossos estudos, desde quando nós começamos a estudar a história da humanidade, infelizmente, essa chaga, esse bichinho terrível que vive dentro do ser humano, que é o egoísmo, que é a ganância, que é a cobiça, infelizmente levou que muitos escravizassem os seus próprios irmãos. E quando digo irmãos, não é só irmãos de sangue, mas também irmãos de etnia, de grupo social. Então, quando nós falamos sobre, começamos lá as primeiras civilizações, a gente estudou no próprio continente africano, na época que nós estudamos sobre os egípcios, nós estudamos sobre as guerras de conquista e que muitas das vezes os conquistados eram transformados em escravos. Também falamos que além das guerras de conquista, aonde se conseguia escravo, uma outra forma de conseguir-se escravo era através de dívidas. Isso acontecia em todas as civilizações antigas. Aconteceu nas civilizações clássicas, na Grécia e Roma. Então, realmente, infelizmente, a escravização, lembra que a gente comentou? Quando a gente fala escravização, escravizados, suscita em nós, tira de nós, nos leva a pensar por que essa pessoa se tornou um escravizado. Então, realmente, esta pessoa, ao fazer este comentário, ela não estava errada. Mas por que se fala tanto na escravidão negra? Pelo simples fato dela realmente ter sido feita de uma forma sistematizada, que até então ninguém conhecia, que gerou muito lucro através da venda de corpos, de vidas humanas como mercadoria. E por eu ser um ponto mais agravante, quando uma pessoa da mesma etnia, vamos imaginar na Grécia Antiga, a pessoa conseguia sua liberdade, sua alforria, vamos dizer assim, ela poderia andar na rua sem problema nenhum. Ninguém iria olhar para ela falando assim, nossa, aquele cidadão ali, ele era escravo. Por quê? Porque a cor da pele dele não iria denunciar isso nunca. Mas em relação à escravização negra, é diferente, porque ela era racial. Quando acabou a escravidão, aqueles que tiveram a sua alforria, ou aqueles que são herdeiros, ou que são descendentes desses grupos, eles levam na pele, infelizmente, não deveria ser assim, o estigma na cor de que ele veio
dos seus antepassados escravizados. E, infelizmente, no imaginário coletivo, e também isso tem uma explicação respaldada, né, na própria visão preconceituosa que era muito forte dentro da Idade Média, e infelizmente também por questões religiosas, que nós não vamos entrar aqui, mas havia sim aquela fala por parte da Igreja Católica durante a Idade Média, e eles eram inferiores. Até por isso, dá para a gente entender por que tantos escravizavam e conseguiam dormir à noite. Porque vinha tanto um pensamento racista, como também a chancela da igreja dizendo, não, realmente eles são inferiores, então não há mal nenhum em você escravizá-los. E por que essa última fala ela é importante? Porque nós não estamos aqui para achar culpados, não. Não é esse o objetivo. Também não é para ficar aqui chorando, falando dos sofrimentos, porque como afrodescendente, como extremamente sensível como eu sou, eu nem conseguiria fazer essa aula. Mas para dizer para vocês o seguinte, o que aconteceu e o que não deve-se mais acontecer. Esses tempos atrás eu estava lendo o jornal e eu achei muito interessante um rapaz pedindo para que não julguem, que não julgassem mais o seu avô, que foi um escravagista. Ele disse, meu avô foi um escravagista porque naquela época o pensamento era outro e era realmente outro. Dentro da visão eurocêntrica, realmente era aceitável, era até estimulado pela própria igreja. Mas hoje este pensamento, graças à ciência, uma nova visão de mundo, mais humanitária, mais igualitária, nós não temos mais como manter com este pensamento. Então, todas as vezes que eu vejo, tanto na minha frente, como na mídia impressa, como na mídia falada, alguma notícia falando que o irmão meu de etnia, um afrodescendente como eu, ou um descendente de negro, da qual eu também faço parte, passou por uma situação de racismo, me dói na alma. Eu só me lembro do meu avô paterno, que era negro, da minha bisavó, que com certeza era uma escravizada. Eu só fico imaginando assim, quanto que os meus antepassados sofreram. E o quanto eu tenho que agradecer a eles por não ter se entregado ao sofrimento. E é justamente isso que a gente vai ver agora. Mas para a gente poder entender um pouquinho mais sobre isso, a gente precisa pensar assim. Qual era o cenário que nós tínhamos naquela época, dentro da Idade Média? Por isso, a gente vai precisar resgatar tudo aquilo que nós já estudamos. Então tá, eu tinha uma Europa, no século XV, que tinha um projeto dentro da expansão marítima, dentro da expansão europeia, de conseguir chegar às Índias. Lembra o que nós falamos? Esse projeto era tão forte que envolvia tanto pessoas da realeza, o próprio rei organizava essas expansões, essas viagens de conquista, como também toda a nobreza. Para poder chegar até as Índias, nós vimos também dentro da expansão marítima, já que pelo mar Mediterrâneo não era possível porque estava na mão dos turcos, otomanos, o que Portugal começa a fazer? Buscar um novo caminho para chegar às Índias. E qual foi a rota defendida? Dar a volta no continente africano. Beleza? Por que a gente precisa falar sobre isso? Porque a gente vai ver que a expansão marítima europeia ela vai ser tanto importante para a conquista da América como a conquista do Brasil, como também por todos os fatos que vão acontecer neste período, entre eles o tráfico negreiro e a escravidão. Então,
Para poder chegar às Índias, a coroa portuguesa começa a organizar expedições. E a primeira expedição vai ser organizada em 1415 e vai ser chefiada pelo infante Dom Henrique, filho do rei de Portugal, Dom João I. Ele acaba conquistando uma cidade no norte da África, a cidade de Ceuta, em 1415. Quando ele retorna para Portugal, todo estimulado com essa primeira viagem, ele organiza a escola de Sagres, ele começa a investir cada vez mais nessas viagens, nessas expansões marítimas. E aí entra um ponto que eu gostaria de falar com vocês. Eu vou deixar uma dica de leitura para vocês, depois a professora vai postar no livro, no nosso grupo, este livro. Este livro se chama Escravidão, ele é o volume 1. E por que a professora está mostrando para vocês? Porque a minha primeira colocação vai ser em cima deste livro. Este livro, ele vai ser uma trilogia, 3 volumes, e este é o primeiro, que foi lançado o ano passado, 2019. Este livro, ele foi confeccionado, foi feito pelo jornalista e escritor Laurentino Gomes. Esse Laurentino Gomes, ele não é um historiador, por isso que até alguns historiadores torcem o nariz para ele, mas hoje ele já conseguiu até uma certa chancela de vários historiadores que leem os seus livros, que leem as suas pesquisas e verificam que ele realmente tem muito a contribuir. E este livro, que vai vir de uma trilogia, que vai ser uma trilogia, ele quer lançar o 3º livro até 2022, na data comemorativa, fechando os 200 anos da independência política do Brasil. E por que a professora está mostrando este livro? Nada mais vai ser igual depois de pesquisas como do Laurentino Gomes. Eu não acabei de falar para vocês do infante Dom Henrique? Então ele começa neste livro falando justamente disso. Ele fala que Dom Henrique fica tão encantado com as possibilidades que a África lhe abre, que além de explorar as riquezas extrativistas do local, ele começa também a se interessar pela aquisição de mão de obra africana negra. Inclusive, ele começa a levar as primeiras levas de negros escravizados para Portugal. E logo no 2º capítulo deste livro, ele fala dos leilões. Os leilões eram um momento onde esses negros escravizados eram colocados a público para serem vendidos. Então ele começa dizendo que o primeiro leilão de negros escravizados aconteceu onde hoje fica Algarves, em Portugal, em 1444. E esse registro só foi possível, por quê? Porque um escrivão, um escritor que fazia parte da corte real do rei Dom João I, Gomes Eanes de Azurara, ele descreveu este primeiro leilão. A professora não vai ler o livro todo, mas eu quero fazer essa primeira leitura para que vocês percebam que esse leilão que a gente vai ver aqui vai acontecer tanto em Portugal, no século XV, como na América Portuguesa, como na América como um todo no século XVI, XVII, XVIII e XIX, e inclusive da onde saíram esses negros escravizados na Europa, na África toda. Então, a partir do século XV na África, isso também vai ser algo costumeiro. Quer dizer, havia um leilão mais simples
na aquisição desses negros escravizados no continente africano, depois mais elaborado na Europa e depois também mais elaborado também, cada vez mais, na América como um todo. E ele começa assim, a Zurara começa assim. Qual seria o coração, por duro que pudesse ser, que não fosse pungido de piedoso sentimento, vendo assim aquela campanha, quer dizer, aquele leilão? Porque uns tinham umas caras baixas, quer dizer, os negros africanos, quando percebiam que iam ser vendidos, já se entristeciam, já estavam tristes por terem sido retirados, capturados, arrancados do seu continente, da sua vida, da sua família, da sua rotina, e agora seriam vendidos. E rostos lavados de lágrima, outros estavam gemendo muito dolorosamente, olhando para os céus, brandando altamente, como se pedissem socorro ao Pai da natureza, bradando auxílio. Outros feriam os rostos com as suas palmas, lançando-se estendidos no chão. Segundo, outros faziam suas lamentações em forma de cantos, como era comum na sua terra. Pelo que convinha a necessidade de se apartarem os filhos dos pais, as mulheres dos maridos, os irmãos uns dos outros. A amigos nem parentes não se guardava nenhuma lei, somente cada um caía aonde a sorte a levava. Quer dizer, na hora que ele era colocado no leilão para ser vendido, aquele que iria comprar não queria saber se ele tinha parentes, se ele tinha esposa, se ele tinha filhos. Quem escolhia se iria comprar individualmente ou coletivamente um membro da família, ou levando mais de um membro da família, era o comprador. E muitas das vezes eles não faziam isso, não compravam membros da família, justamente temendo que eles se comunicassem e pudessem fugir ou fazer algo que fosse contra o seu patrão. As mães apertavam seus filhos nos braços e lançavam-se com eles de bruços no chão, recebendo feridas com pouca piedade de suas carnes. Então, este livro aqui, eu só dei uma pinceladinha para vocês entenderem quanto é forte. E este fragmento de texto do Azurara, ele vai ter outros com outras conotações, com outros registros, mas sempre na mesma linha, sabendo que estes leilões aconteceram quase 400 anos. Então, como nós estávamos falando, quando Dom Henrique, então, nessa busca pelo caminho nas Índias, ele acaba chegando ao continente africano, ele percebe que lá na África havia uma diversidade muito grande de pessoas, mais de 2.000 povos, com culturas diferentes, com dialetos diferentes, e que muitas destes povos eram rivais. Mas, professora, a senhora já falou um pouquinho sobre isso. Sabe quando a senhora falou? Claro que em proporções diferentes, cada um com as suas características próprias, mas nós falamos também sobre a questão dos nativos, dos indígenas, que havia uma grande diversidade de indígenas na América e que essa diversidade muitas das vezes levava à rivalidade. Então, o que os portugueses, que começa com o infante Dom Henrique e depois se estende por quase 400 anos, vão começar a perceber? Que por causa dessa diversidade e por causa dessas rivalidades, e a gente já falou aqui, a escravização do outro
mais comum, infelizmente é tão antigo como a história da humanidade. Se a gente buscar lá a própria história do povo hebreu, né, que está no Antigo Testamento, é uma prova disso também. Então, os portugueses começam a perceber essa diversidade e essa rivalidade e começam a pensar assim: peraí, vamos utilizar isso ao nosso favor. Vamos pegar e vamos estimular os conflitos entre esses grupos rivais. Vamos comprar destes traficantes de escravos na própria África, negros escravizados, e vamos levá-los para Portugal e depois para outros lugares. Acabei de ler para vocês aqui um registro disso. Essa temática é tão ampla, que a gente poderia aqui ficar falando, como a gente já disse agora há pouco, horas. Então, o que estes portugueses vão fazer? Eles vão, costeando pelo continente africano, perceber essa prática da escravização do próprio negro dentro da própria África. Só que essa escravização acontecia de forma tímida. Não era em alta escala. Como que se conseguia escravos no continente africano, entre os próprios negros? Da mesma forma que a gente já comentou agora há pouco. Conflitos em guerra, ou, aí cabe a captura, ou por dívida. Então, alguns destes negros eram colocados para serem vendidos. Conforme os portugueses vão conhecendo melhor a cultura africana e começam a ver aqueles escravizados ali, ele começa a falar: peraí, o que é aquilo? Ah, são negros escravizados para vender. Ah, é? É. Ah, eu vou levar esse, eu quero. Começa assim as primeiras levas de negros que vão ser levados para Portugal. E os portugueses vão dizer o seguinte: olha, você não tem mais? Não, eu só tenho esse daqui. Um exemplo. Olha, vamos fazer o seguinte: consegue mais para mim? Da outra vez eu levo mais, eu quero mais. O que você quer em troca? Você quer armas? Eu te dou. Você quer açúcar? Depois? Você quer açúcar? Ótimo. Você quer tabaco? Fumo? Ótimo. Você quer cachaça? Ótimo. Então, o que os portugueses começam a fazer? Começam a estimular mais e mais a rivalidade entre esses grupos africanos para que eles consigam cada vez mais mão de obra para esses portugueses. Então, quando isso começa a acontecer a partir do século XV, estes negros começam então a ser levados inicialmente através do tráfico negreiro para a Europa e depois no século XVI, XVII, XVIII e XIX para a América como um todo, mas a gente viu que uma parte destes vão vir mais ou menos, se hoje nós temos relatos que mais ou menos 12 milhões de escravizados vieram para a América, escravizados negros, quase metade desses escravizados aportaram no Brasil. Lembra que a pessoa comentou? Ou em portos de Salvador, ou em um porto de Recife, ou no Rio de Janeiro, onde a gente viu que no Porto do Valongo chegou mais ou menos 1 milhão de negros escravizados. E aí, este livro, por que a professora gosta de citar sempre ele? Logo no primeiro capítulo, ele começa a falar como que se adquiria estes escravos. E ele faz, em cima de pesquisas, de registros, uma análise percentual disso. E o que fica mais assustador é dizer que, quando este negro africano ele era colocado para escravização, para venda em leilões, ele tinha sido capturado. Laurentino Gomes diz no livro, através das suas pesquisas, que do local onde esse negro escravizado estava, até chegar
nos locais aonde seriam feitos os leilões, morria mais ou menos 40%. Quando este negro escravizado ficava no local onde seriam feitos os leilões, esperando para que esses leilões acontecessem, neste período que ele estava lá, daqueles que tinham sobrevivido, 5% morriam. 40% com mais 5%. Quando eram feitos os leilões, e quem organizava esses leilões eram africanos que eram traficantes, apoiadores dos portugueses, e também tinha alguns portugueses. Depois, no século XVI, XVII, XVIII, vai ter até brasileiros, depois a gente pode até falar de traficantes de escravos brasileiros. Então, quando este escravo ele ia ser comprado nesse leilão, que ele adentrava no navio, porque essa viagem do continente africano até o continente americano era feito em navios negreiros. E aí há uma observação também a ser feita. Não era feito o navio para o tráfico negreiro. A maioria dos navios eram caravelas ou navios, outros, que eram reformados para acomodar este tráfico. A maioria deles, a pessoa depois vai colocar um link com fotos e também material sobre isso. A maioria destes navios negreiros eram chamados de navios negreiros porque carregavam pessoas escravizadas do continente africano para a América. A maioria destes navios tinham 3 compartimentos. E em um desses compartimentos havia uma estante de madeira e os negros então eram algemados, acorrentados, um do lado do outro, como se fosse realmente uma estante. Né? É chocante, mas a professora vai colocar depois alguns registros para vocês conhecerem um pouquinho melhor sobre isso. Nessa viagem do continente africano até a América, que poderia durar de 40 dias até 2 meses, há registro de vários períodos de viagem, de tempo, dependendo da localidade, da onde que ia essa carga, infelizmente, humana. Nessas viagens, os negros, então, a gente já viu, eram amontoados. O calor era imenso, chegava a 55 graus e isso fazia com que, junto com a sujeira, que era muito grande, principalmente de dejetos humanos, criasse um local insalubre, imundo, onde proliferavam bactérias que causavam várias doenças. Nessas viagens, eles comiam muito mal, comiam uma mistura de água com uma farinha, e aí ó, o registro de farinha de milho nas mãos. E aí entra um filme muito interessante que quem puder assista, o filme se chama Amistade, que conta a história verídica de um navio negreiro, Tecora, né? E também do Amistade, da qual os negros que estavam dentro deste navio conseguiu tomar o navio, que era muito raro isso, mas eles conseguiram. Então esses negros escravizados, quando adentravam nestes navios, vocês calculam, eles iam para o desconhecido, a tristeza, o medo de estar sendo arrancado da sua terra, das suas origens, deixando sua família, adentrando no navio, e era muito comum neste navio, os próprios traficantes colocavam negros de vários grupos étnicos diferentes, com culturas diferentes, com línguas diferentes, justamente para não permitir que eles se comunicassem e tomassem o navio, mas mesmo assim acontecia, como aconteceu com a Amistade. Então, esses negros escravizados, quando olhavam para aquela situação, eu imagino a tristeza, e isso aconteceu por quase 400 anos. Ter que ir para o local e ter que passar por uma porta do esquecimento, esquecer tudo que ele tinha vivenciado até ali.
E aí era muito comum durante as viagens, então, pela violência, pela falta de uma boa alimentação, pelo sofrimento, pela tristeza, pelo suicídio, muitas mortes. Por isso que esses navios negreiros também são conhecidos como navios tumbeiros. Tumba, o local onde se coloca os mortos. Então, era tão comum o suicídio, e o filme Amistade mostra muito isso, mães com o seu bebezinho ao colo, vendo que o seu filho iria sofrer tudo aquilo que ela já sofreu e que ela via de sofrimento, se jogavam ao mar. Tanto é que, por causa disso, já que aqueles negros eram mercadorias, em vários navios negreiros começaram a colocar telas em volta do navio, para que quando este negro tentasse o suicídio, ele caísse na rede, porque seria uma mão de obra a menos. Inclusive, a maior parte dos registros que tem neste livro, ele só é possível durante as viagens, porque toda viagem, como esses negros eram mercadoria, havia o livro dos mortos. Então, nestes livros, eles anotavam quantas cargas, quantos daquela mercadoria tinha morrido durante a viagem. Tem uma fala do Laurentino Gomes no livro que é de arrepiar. Ele disse que aqueles negros que caíam no navio, no Oceano Atlântico, ou aqueles que morriam no navio, que eram jogados no alto mar, fez com que os cardumes de tubarões no Oceano Atlântico mudasse de rota. Quer dizer, os tubarões, percebendo que sempre vinha junto com o navio a possibilidade de carne, de alimento, eles começaram a ficar próximo destes navios. Os livros são repletos, inclusive este e outros, de novos pesquisadores em relação a isso. E aí, então, este negro escravizado, que não morria na viagem, e aí o relato diz que morria mais ou menos 5% destes negros escravizados na viagem, quando eles chegavam no continente americano, mas aí a gente vai falar precisamente do Brasil, os portos no Brasil, eles ficavam no local para ver se eles não estavam doentes, em quarentena. Depois que eles eram colocados em quarentena, que eles estavam saudáveis, como o escravo negro era tão caro, há relatos neste livro que ele valia mais ou menos hoje o que corresponde a 60 mil a 300 mil reais Por isso que para os portugueses não era interessante que ele morresse. Porque além dele ser uma mão de obra, ele seria um reprodutor também. Poderia gerar outros tão fortes quanto ele. Então, era muito comum, quando o negro entrava em banzo, que era um processo de tristeza, uma depressão muito grande, e parava de comer, para não perder aquela peça, infelizmente eu vou falar assim, porque era assim que era visto aquela mercadoria, era muito comum os portugueses quebrarem os dentes dos negros para poder introduzir aquele mingau goela abaixo, para que aquele negro não morresse. Então, quando esse negro escravizado chegava em território brasileiro, vamos ficar falando mais sobre o Brasil especificamente, que ele saía da quarentena, que ele já não tinha mais doença, aqueles que eram doentinhos também não eram perdidos. Tinha muita gente que não tinha condições de comprar um escravo saudável, sadio, comprar um escravo doentinho ou adoentado, mais barato. Depois tratava dele, ou ficava com aquele escravizado, ou vendia. Também haviam pessoas que ganhavam dinheiro desta forma. Então, quando passava-se a quarentena, eram feitos leilões, aqui também, onde esses escravizados, os relatos nos dizem que eles eram besuntados, passavam-se um óleo para que ele ficasse uma banha, para que ele ficasse reluzente ao sol, dando um aspecto de saúde e de beleza. Aquele que iria comprar chegava, olhava os dentes para ver se era saudável e também pela
dentição saber mais ou menos a idade daquele escravizado, para ele ter mais ou menos uma dimensão de quanto tempo aquela peça, infelizmente, vai durar, né? E uma outra coisa também era muito comum, olhar os órgãos genitais, a genitália, para ver se tinha alguma doença. Este período, eu sei que essa aula demorou bastante, mas não tinha como ser diferente. Aconteceu todos esses fatos que a professora tentou aqui falar de uma forma mais técnica, mas tão sofrida quanto, ela aconteceu, vamos voltar a falar, por quase 400 anos. Tudo indica que daqueles que foram capturados lá no continente africano, lembra que a pessoa começou a falar que 40% morria na captura, até aqueles que conseguiam chegar vivos aqui, estima-se em mais ou menos 11 milhões, foram retirados do continente africano 50 milhões de negros escravizados. Desses 50 milhões, apenas 11 milhões chegaram vivos. Então, dá para vocês entenderem o quanto que é trágico este momento e quanto que ele é emblemático. Então, nessa aula, a gente acaba, para por aqui, falando sobre tráfico negreiro, e a gente continua na próxima aula falando sobre escravidão, que é a continuação do tráfico negreiro. Até a próxima aula.